a soberba de Lúcifer. A soberba, o orgulho de Lúcifer. É necessário, irmãos, falarmos do inimigo de nossas almas. Muitas vezes nós não gostamos de ouvir a respeito de Lúcifer porque realmente é difícil falarmos a respeito dele. Nada de bom nos traz. Mas nós temos que aprender a respeito do nosso inimigo para que possamos combatê-lo no nosso dia a dia. Como é que você combate algo que você não conhece? Para que tenhamos êxito nessa batalha, nesse combate, para que nós possamos rejeitar aquilo que é do inimigo, nós necessariamente temos que conhecê-lo para que estejamos resguardados do seu ataque. E hoje vamos apresentar 3 aspectos que o maligno age na vida das pessoas. Primeiro, a soberba dele próprio, quando ele rebelou-se contra Deus e a palavra diz que ele foi expulso dos céus. O segundo tópico, a soberba, o orgulho de Adão e Eva e as consequências geradas. E o terceiro aspecto, a soberba, o orgulho dos líderes atuais. Aqueles que estão à frente das igrejas, que muitas vezes não observam os preceitos de Deus e, consequentemente, abrem espaço para que o mal se instale. Amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 28, vamos ler a partir do versículo 11 até o 17. Eu quero que você ouça com atenção, eis aqui uma descrição dos momentos finais do maligno ali no céu, do que ele fez e as consequências dos seus atos. A partir do versículo 11 está escrito: O Senhor falou comigo outra vez, falou com Ezequiel. Ele disse: Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isto: Você era o exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubins e diamantes, topázio, berilo, ônix, jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no meu santo monte e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado, comprando e vendendo, e isto o levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão, a fim de servir de aviso para outros reis. Amém? Eu li na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Senhor Deus, eu quero nesse momento clamar que Tu venhas falar conosco. Nos dê o discernimento da palavra, o entendimento da palavra, para que possamos estar preparados nesse combate diário contra o nosso inimigo. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes nós nos perguntamos de onde surgiu Satanás. Lúcifer e Satanás, diabo, é a mesma entidade. De onde surgiu este ser? A palavra de Deus deixa claro que Satanás foi criado por Deus, mas criado não na personificação do mal, sim como um anjo, como tantos outros anjos que existem, o Senhor também criou a Lúcifer. Um anjo, conforme a palavra, perfeito, um anjo de valor diante do Senhor. Mas é interessante, amados, que ele deixou que a soberba, que o orgulho entrasse no seu coração. Eis o grande mal, a soberba, o orgulho, e nós temos visto que a consequência disto foi a expulsão dos céus, e hoje vemos os males que ele tem causado no meio da humanidade. Todos os males instalados no meio da humanidade têm procedência em Lúcifer, em Satanás. Haja vista que Deus é perfeito e ele não faz o mal. Portanto, toda sorte de males é fruto deste anjo que rebelou-se contra o Senhor e do céu foi expulso.
A arrogância, o orgulho e a falta de humildade pode caracterizar uma pessoa soberba. Nós precisamos estar atentos para que estes sentimentos, arrogância, orgulho, a falta de humildade, adentre o nosso coração. Porque todas as vezes que esses sentimentos entram na nossa vida, perdemos a comunhão real com o Senhor. Nós perdemos a unidade com o Todo-Poderoso. Haja vista que o Senhor chamou-nos para a boa prática, para a prática de coisas que sejam edificantes, para o mover do Espírito Santo na nossa existência. Lúcifer, um anjo querubim, criado por Deus, era famoso, era perfeito e excelente em obras, até que se deixou dominar por um sentimento de inveja e rebelou-se contra o Altíssimo. A sua soberba, o seu orgulho, levou à queda. Amém? Esta é a realidade, amados. E a consequência da ação desse anjo, nós temos visto no nosso dia a dia. Primeiro tópico, a soberba, o orgulho de Lúcifer. Isaías capítulo 14, versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa foi uma das declarações que Lúcifer fez. Ele disse, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, é preciso entender que o Senhor, Ele está acima de todas as coisas. É impossível a sua criatura, Satanás, criatura de Deus, é impossível a sua criatura ser semelhante ao Todo-Poderoso, ser semelhante ao Criador. Mas Satanás achou que era possível. Ele achou que era possível, porque ele viu em si, amados, grandes qualidades, ele viu em si o poder, a autoridade, e ele concluiu que era possível vencer o Criador. Era possível vencer o Senhor. Era possível derrotar e dominar tudo aquilo que estava sob o controle do Todo-Poderoso. Essa é uma realidade muito comum nas nossas vidas, principalmente na vida espiritual. É quando nós nos deixamos dominar pela soberba, dominar pelo orgulho e pelas obras, sentimentos da carne. E de certa forma nos achamos autossuficientes. Nos achamos autossuficientes e concluímos que nós não devemos favores ao Todo-Poderoso, mas é Deus que tem que fazer alguma coisa por nós. Quantas vezes nós ouvimos isso, não é verdade? Quantas vezes, amados, nós temos que vigiar o nosso coração para que não venhamos pecar contra o Todo-Poderoso. Mas algo interessante, irmãos, é que Lúcifer conseguiu dominar boa parte dos anjos que estavam nos céus. A Bíblia diz que aproximadamente 1/3 dos anjos. Qual o número? Não sabemos. É impossível definir se esse 1/3 era 1 milhão de anjos, 10 milhões, 50 milhões. Impossível definir qual o número. No entanto, é 1/3. 1/3 dos anjos deixaram-se envolver pela conversa agradável do inimigo de nossas almas. 1/3 dos anjos conseguia olhar para Lúcifer e via nele um líder, alguém poderoso, alguém que poderia, de certa forma, dominar todo aquele espaço, dominar todo o céu, que ele poderia ser o Senhor do céu, e passou a seguir o inimigo de nossas almas. Amados, Satanás não tem nada de bom para oferecer à humanidade. Ele não tem nada de bom para nós. Muitas vezes parece que o inimigo de nossas almas age com misericórdia, age com bondade. Mas na verdade ele não age com bondade nem tampouco com misericórdia. Porque essas qualidades não lhe são comuns. Ele é 100% maldade. No entanto, ele usa da sua maldade para que ela tenha cara, tenha aspecto de bondade, e assim muitos são enganados, muitos são destruídos pelo inimigo de nossas vidas. Nós temos que vigiar. A Bíblia diz que é preciso uma vigilância constante. É preciso uma vigilância constante. Muitas vezes nós não vigiamos. Se ele conseguiu, amados, veja, é preciso que nós reflitamos a respeito disso. Se ele conseguiu dominar 1/3 dos anjos, dominar aqueles que foram criados pelo Senhor, que estavam diante do Todo-Poderoso, aqueles que conheciam Deus de perto, sabiam do poder do Senhor, que viam a glória do Eterno. Imagine nós, meros humanos, tendenciosos a todas as práticas,
que gosta das coisas ruins. O ser humano naturalmente tem uma tendência para aquilo que é ruim. Não é verdade? Pensa bem. O que é que aparece mais na vida do ser humano? As coisas boas ou as coisas ruins? Quando nós olhamos para alguém que passa na rua, dificilmente vemos uma qualidade dele. Olhamos, aquele ali fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Nós enumeramos muitas vezes uma folha A4 de maldades, de coisas ruins da pessoa, mas não achamos uma qualidade positiva. Porque isso é natural a gente. Isso é natural ao ser humano. E mais à frente vamos ver o porquê dessa naturalidade. Portanto, é difícil, se não houver uma vigilância, escaparmos dos ardis, dos enganos, fugirmos da astúcia do maligno. No entanto, aqueles que preservam Cristo Jesus no seu coração, que andam como filhos de Deus, que amam o Senhor acima de todas as coisas, a Bíblia diz que esses recebem poder para resistir o mal e fazê-lo fugir de nós. Amém? A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Oh, glórias! É possível? Sim, é possível. Mas é necessário que haja as qualidades, não de Satanás, mas de Cristo Jesus no nosso coração. Nós precisamos ser tomados pelas obras do Espírito Santo para que isto seja uma realidade. O segundo tópico, eu quero falar a respeito de Adão e Eva. Mas o que é que tem Adão e Eva em comum com a soberba de Satanás, com o orgulho de Satanás? As ações. Esse primeiro casal, amados, eles agiram à semelhança de Satanás. Veja, Gênesis capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. São palavras de quem? Estas são palavras de Lúcifer. Nesse momento, Satanás já havia sido expulso dos céus. Já estava vagando sobre a face da terra. Deus havia criado o jardim do Éden. Ali feito o primeiro casal. Deus fez Adão do barro e Eva da costela. Estava ali esse primeiro casal. O Senhor deu algumas ordens, algumas ordenanças, algumas instruções para aquele casal, mas existia uma árvore conhecida como do bem e do mal. E o Senhor falou para aquele casal, olha, deste fruto você não pode comer. Uma ressalva, esse fruto não era relações íntimas, como dizem alguns. Não era relações íntimas. As relações íntimas entre casados é bênção de Deus na vida da humanidade. Ela é pecado quando fora do casamento, com certeza é pecado. Mas o Senhor havia colocado, de fato, uma árvore com um fruto atrativo, bonito, cheiroso, talvez, com cara de bom, com cara de gostoso, e disse para aquele casal, não coma. Não coma desse fruto. Aparece, amados, o Lúcifer, Satanás, transvestido de uma serpente, e fala para Eva, se você comer, serás como Deus. A mesma artimanha dele lá nos céus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele ensinou o primeiro casal a querer, a desejar tomar o lugar ou ser semelhante a Deus. Ter a mesma visão, o mesmo poder, a mesma autoridade. Estas foram as palavras, esta foi a forma que Satanás usou, os argumentos para persuadir aquele casal. Olha, Eva, coma. Os teus olhos abrirão. Vocês serão como Deus. Sereis conhecedores do bem e do mal. Quantas vezes nós ansiamos por coisas semelhantes a estas? Coisas que estão nas mãos do Senhor. E nós desejamos e nós queremos. No caso do primeiro casal, eles concluíram que Satanás tinha razão. Olha, na verdade, Satanás tinha razão. Porque ele não usou, desta vez, de nenhuma mentira. A partir do momento que aquele casal comeram do fruto. Os seus olhos abriram. E algo que eles não conheciam, passou a conhecer. Sabe o que foi? O mal.
O mal, gente. O primeiro casal, Adão e Eva, foram criados à imagem de Deus. Eles não tinham conhecimento do mal, eles não sabiam o que era o mal, eles não tinham a menor ideia que existia o lado B da vida, o lado ruim da vida, o lado mal da vida, porque estavam no paraíso, usufruindo da presença de Deus, daquilo que era bom, daquilo que era agradável, daquilo que era maravilhoso, daquilo que nós não vamos compreender porque era extraordinário. O jardim do Éden era extraordinário em todos os aspectos, e o ser humano, extraordinário em todos os aspectos. Sábio, bonito, forte, sadio, legal, boa conversa, amigáveis. Tudo de bom residia naquele primeiro casal. Imagine uma coisa boa. Adão e Eva tinham para sobrar. Todos os frutos do Espírito sobravam na vida do primeiro casal. Era magnífico, irmãos. Era perfeição. A perfeição, a coroa da criação. Deus fez segundo a sua imagem. Não a imagem física, já vista que Deus não tem corpo, nós não conhecemos Deus, está em outra dimensão. Nós não conhecemos Deus corporalmente, está em outra dimensão. Essa imagem a qual a Bíblia refere-se, as qualidades, o caráter de Deus, a presença do Eterno na sua essência. Esta era a imagem que o primeiro casal refletia nas suas vidas. Não o fato do nosso corpo de sermos desta forma, mas sim a presença do Senhor em todos os aspectos. Satanás andava por ali. E ele tinha planos terríveis. Planos terríveis. Inicialmente ele não conseguiu vencer Deus lá no céu. Perdeu a batalha. Foi expulso. Era a criatura querendo vencer o Criador. Mas ele chegou no estágio que ele viu uma possibilidade. Mas o primeiro casal era muito sábio, extremamente sábio, e não adiantava ele chegar com argumentos falsos, argumentos que não faziam sentido. E ele entrou então com a verdade, mas uma verdade que produzia resultados terríveis. A verdade é assim, irmãos, nem sempre a verdade produz resultados positivos. Às vezes a verdade produz resultados muito ruins, terríveis na vida das pessoas. É desta forma. Neste caso, Satanás chegou para o primeiro casal e disse: olha, se vocês comerem, com certeza verão como Deus. Conhecerão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. E eles foram e deram aquela mordida naquela fruta. Dizem por aí que era uma maçã, mas a Bíblia não fala que era maçã. Mas deram uma mordida na fruta. Comeram. Primeiro Eva comeu daquele fruto, levou para Adão. Adão deveria ter resistido. Não, mulher, sai para lá. Eu prefiro ficar com meu Deus. Mas Adão era tão companheiro, tão amigo. A unidade era tão grande que ele também comeu e veio a consequência logo a seguir. A Bíblia diz que os seus olhos foram abertos, igual aos nossos. O que eles passaram a ver, nós vemos no dia a dia. Infelizmente, que triste realidade, não é, irmãos? Eles passaram a ver o lado ruim da vida. E o primeiro resultado deste ato foi Deus que os chamou. Adão, onde está você, Adão? Adão, onde está você? Lá estava Adão escondido, amados. Escondido. Sabe por que Adão estava escondido? Porque os seus olhos foram abertos. E a partir daquele momento eles viram a gravidade do seu ato. E eles reconheceram a maldade que tinha feito. Um ato tão terrível. E como nós fazemos hoje em nosso dia a dia, nós procuramos nos esconder de Deus, muitas vezes. Eles procuraram se esconder de Deus. E fizeram umas roupas de folhas. E, interessante, antes andavam nus. A partir do momento da desobediência. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência. E a partir do momento da desobediência, eles descobriram que faltava-lhes roupa. Ele olhou para Eva, Eva estava nua.
e vice-versa. Adão estava nu. Faltava alguma coisa. E a partir daquele momento eles procuraram vestir-se, porque os seus olhos foram abertos. Mas o interessante é que as consequências foram terríveis. E essas consequências nós herdamos no nosso dia a dia. A consequência, qual a consequência? O pecado que foi gerado, amados. O pecado foi gerado por aquela ação, é por isso que nós temos que vigiar e nos resguardarmos para que não pequemos contra Deus, porque todas as vezes que pecamos contra o Senhor, esperem, porque os resultados não serão bons. As consequências não serão agradáveis, não serão agradáveis. Adão e Eva pecaram, foram destituídos do lugar onde Deus os havia colocado. Expulsos do jardim. Olha as consequências, irmãos. Expulsos do jardim. Foi necessário lavrar o campo, plantar sementes, correr atrás da comida, que antes chegava de forma natural nas suas mãos. A Bíblia diz que tudo tornou-se difícil. Aquele clima gostoso do Jardim do Éden, apareceu as estações com muito calor, com muito frio. Todos esses problemas surgiram. A palavra diz que apareceram os espinhos, as ervas daninhas. Apareceram os insetos, talvez já existia, eu creio que já existiam, porém a mosca era legal, o gafanhoto era um bichinho bonitinho, a lagarta não trazia destruição nenhuma, apenas enfeitava, enfim. Mas a partir daquele momento, muitos dos animais tiveram o seu DNA, vamos colocar assim, o seu DNA alterado. Eles deixaram de ser bonitinhos para serem terríveis, para trazer danos à terra. Eis aí os animais selvagens, as pragas, tudo isto consequência do pecado de Adão e Eva. Amados, antes de nós tomarmos qualquer tipo de atitude que venha colocar em primeiro lugar o orgulho, a vaidade, essas coisas, vamos analisar e ver se Deus quer que seja desta forma. Nós temos que refletir, amados, para que todas as nossas ações sejam para a honra e para a glória de Deus. Nada que façamos pode ser para a nossa própria honra, para a nossa própria glória. A Bíblia diz que Deus comprou-nos. Você é filho de Deus? Oh, glórias! Todo mundo é filho de Deus, não é? Se nós perguntarmos na cidade quem é filho de Deus, excetuando os caras que jogam pedra em avião porque são loucos barridos, excetuando estes, todos vão dizer, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Mas não vivem segundo Deus. Adão e Eva não eram filhos de Deus porque não foram gerados, foram criados. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. É Ele que nos adota e nos faz filhos do Senhor. E nós precisamos entender que, como filhos, temos que refletir a vontade de Deus na nossa vida. E não podemos dar lugar para o inimigo de nossas almas. O terceiro aspecto, amados, a soberba, o orgulho dos líderes atuais. Nós vamos abordar 3 aspectos. Primeiro, a soberba de Lúcifer. Aquele querer ser grande, maior do que Deus, o fez perder a glória. Segundo, Adão e Eva, o querer ser semelhante a Deus, os fizeram ser expulsos do Jardim do Éden. Perderam a glória. E junto com isto, trouxe males a toda a humanidade. E nós estamos aqui, vivenciando os males produzidos por esse pecado original, o pecado do primeiro casal. E o terceiro aspecto, a soberba, o orgulho dos líderes atuais. Me refiro a líderes espirituais. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 18. Ouça o que Cristo disse. Acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos. Fique atento, cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Como é que os falsos profetas se apresentam? Com chifre. Eu sou do capeta, sou do cão. Cuidado comigo. A Bíblia diz que eles se apresentam vestidos de ovelhas.
aparentando-se com ovelhas. Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Por dentro, amados, a sua essência são lobos, ou seja, ruins de dar dó. Pessoas terríveis, são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 18. Irmãos, nós temos que fazer esse alerta. Nós temos que fazer esse alerta porque a Bíblia diz que devemos alertar a igreja com relação àqueles que se apresentam como ovelhas. No entanto, são lobos roubadores. E esses lobos roubadores, queridos, são mais comuns do que parece em nosso dia. São pessoas tomadas de soberba, de orgulho, de vaidade e de todas as obras da carne, de tudo aquilo que é ruim e que se mostra por aí de uma forma grandiosa. E nós temos que vigiar, estarmos atentos a estas coisas para não pecarmos contra o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós precisamos ouvir a mensagem e buscar de Deus a confirmação no nosso coração. Nós não podemos apenas ser pessoas que ouvem e que aceitam tudo. A Bíblia diz que temos que buscar discernimento de tudo quanto ouvimos. Porque nem todos que dizem, que chamam Senhor, Senhor, são de Deus. É preciso esse cuidado, amados. E nós vemos que nesses últimos tempos, os falsos líderes, os falsos profetas, os falsos pastores, esses estão cada dia em maior número sobre a face da terra. Mas isso cumpre uma profecia de Deus junto à igreja. A Bíblia diz que nos últimos tempos assim seria, e temos visto isto de uma forma poderosa. E nós temos que vigiar, irmãos, porque a mensagem que pregam nesses últimos tempos, ela não está de acordo com a palavra de Deus. E se fere a palavra do Senhor, não há uma justificativa plausível. Feriu a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz bem assim. Mas nós precisamos fazer assim, porque dessa forma vamos alcançar mais pessoas, porque a igreja precisa ser assim. Porque isso, porque aquilo. Isto é argumento do diabo. Argumento das trevas. Nós não temos permissão do Senhor para fugirmos desse livro de regra, fé e prática. Nós temos que pautar a nossa vida nestas informações. E tudo aquilo, irmãos, que fere estes princípios, com certeza são instrumentos do maligno no meio da sociedade, para deturpar a obra do Eterno, para levar o engano à vida das pessoas e trazerem essa desconstrução que nós temos visto nesses últimos tempos. Hoje, amados, pastor é visto pela sociedade como o quê? Pastor, servo de Deus, ladrão. Pastor é ladrão. Eles roubam o quê? Dízimos e ofertas. Não é verdade? Não é assim que todo mundo fala? Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja chamada evangélica hoje não conhece Cristo Jesus, não prega Cristo Jesus, e estes são instrumentos do maligno para destruir a palavra do Eterno, trazer descrédito à palavra do Senhor. São influenciados pelo diabo. Instrumentos do diabo. São homens, mulheres usadas poderosamente pelo maligno. Mas não pense que estes são pobres coitados, não faz nada. Estes são aqueles que fazem descer fogo do céu. São aqueles que curam. São aqueles que fazem pessoas ficarem ricas. Que adivinham o CPF, número de RG. Que fala teu passado, fala teu presente, que fala tudo. Amados, são estes. São movidos por um espírito de engano poderoso. A Bíblia diz que o maligno, nos últimos tempos, enganaria, se possível, os eleitos. Que faria descer fogo dos céus. Esse descer fogo dos céus, irmãos, é poder. É poder. Não pensa, vai descer fogo do céu. Não, é poder. Eles terão poder. E tem poder. E tem poder, irmãos.
Não pense que não acontece aquilo que falam. Muitos são enganadores porque estão enganando as pessoas com milagres que não os levam para Cristo Jesus. As pessoas receberam o milagre dentro do pecado, são instruídos a ofertar, dizimar e coisa parecida, continuam no pecado, não conhecem Deus, não querem saber de Deus, querem viver segundo aquilo que aprende dentro da igreja. E assim caminham a passos largos para a perdição. Esses são líderes que não conhecem ao Senhor, são falsos profetas, são homens e mulheres usados pelo inimigo de nossas almas, por Lúcifer, para que o mal seja implantado na nossa nação. São homens invejosos, homens mentirosos, rebeldes, gananciosos, que se sentem superiores aos outros. Eis o porquê que nós vemos que hoje, cada vez mais, as pessoas buscam por títulos. Hoje, para que você tenha uma ascensão legal, bom é que tu sejas apóstolo. Oh, eu sou apóstolo. Oh. Daqui mais uns dias vão inventar o título de Messias. Eu sou o Messias, Messias aqui, enfim, vai por aí. As pessoas querem títulos, porque as pessoas gostam de títulos. Gostam de títulos. Você quer um exemplo? Deixa eu dar um exemplo legal para você. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes. E que nós devemos orar uns pelos outros, repreender o maligno, pisar sobre a cabeça do diabo, etc, etc. Só que, para que isso seja uma verdade na vida da igreja, eu tenho que ser pastor. A pessoa tem que ser um bispo ou um apóstolo, caso contrário, não tem essa autoridade. Mas a Bíblia diz que tem. Que não é o título que lhe dá essa autoridade, mas a comunhão com o Todo-Poderoso. Mas o maligno fala, não, você não pode. Você não tem esse poder. Você não pode, você é pecador. O maligno diz para você que tu és insignificante. Tu és uma escória, derrotado. E Deus fala para você, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, as escórias, aqueles que não têm nada para oferecer. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei e os farei homens cheios do Espírito Santo. Evidente que a segunda parte não está associada ao primeiro versículo. Porém, nós somos feitos em homens cheios do Espírito Santo. E vos darei autoridade. Essa é uma realidade que a igreja precisa acordar, irmãos, para viver segundo aquilo que Deus quer. E a partir do momento que nós vivermos essa verdade, seremos usados de uma forma grandiosa pelo Senhor, grandiosa pelo Todo-Poderoso. E o Eterno moverá, e o Eterno agirá através da tua vida. Quero falar para você o seguinte, Deus não tem filhos preferidos. Deus ama você. Deus ama você porque Ele te chamou do pecado para você ser filho dEle. E da mesma forma que Deus me ama, Deus te ama. Da mesma forma, na mesma intensidade. A mesma responsabilidade que eu tenho em ser fiel ao Senhor, Ele exige de você. Porque a santidade é para aqueles que o amam. O Senhor quer que sejamos santos. E a santidade é imprescindível para que nós possamos acessar a presença do Senhor e entrarmos nos céus. Irmãos, nós temos que vigiar porque os dias são maus. Vivemos dias terríveis, dias nos quais o maligno infiltrou-se na igreja, trouxe o mundo para a igreja. E na igreja nós temos tudo hoje. A igreja você tem boate, a igreja você tem o mundanismo em todas as suas manifestações, está dentro da igreja. Não precisa mais buscar lá fora. Ah, eu tenho para oferecer, venha para cá, fique aqui mesmo. Ah, você precisa de alguma coisa? Fique aqui porque eu te ofereço. É assim que a igreja tem feito nesses últimos tempos. A igreja procura segurar pessoas, oferecendo aquilo que o mundo tem a oferecer. Não mais obedecendo a palavra de Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados, uma multidão é chamada. Mas são poucos os que vão para os céus. Diz ainda que o caminho é estreito. E tem uma porta, e essa porta, ela tem a forma do teu corpo. Você passa assim, espremido assim, ó, dentro dela assim, de tão estreita que é. De tão estreita. Ela é uma porta estreita. E nós temos que nos assemelhar a Cristo Jesus em todos os aspectos.
Portanto, igreja, não se deixe enganar pelo maligno, porque ele fala para você, não precisa, não é bem assim. Ah, o pastor é radical, ah, o pastor é desse jeito. Ah, a Bíblia modernizou, o Evangelho modernizou. Hoje vivemos no século 21, é uma nova mensagem. Não se deixe enganar, a mensagem é a mesma hoje, no ano 2100, 2500, no ano 3000, no ano 4000, no ano 5000, no ano 50 milhões, a mensagem será a mesma, porque Deus não muda. Amém? E Deus não muda, nem tampouco a sua palavra. Vamos procurar nos adequar a Deus e jamais fazer Deus adequar-se a nós. Vamos nos procurar adequar a Deus, jamais fazer que Deus se adeque a nós, porque não funciona dessa forma. Amém, queridos? A soberba, o orgulho de Lúcifer. Ele planejou tomar o lugar de Deus. Planejou tomar o lugar do Senhor. Ele se achou tão bom, tão legal, tão maravilhoso, tão extraordinário, que poderia ocupar o lugar de Deus. Expulso dos céus, encontrou o primeiro casal, criação de Deus. Criação poderosa do Senhor. Ali ele investiu argumentos bons, agradáveis. Persuasivo, palavra boa, parece que fazia sentido para Adão e Eva, tudo fazia sentido. Oh, é assim mesmo, é desse jeito mesmo. Comeram do fruto, se deram mal, misericórdia. E nós nos demos mal, consequentemente, por tabela. Vemos ainda os dias da igreja que se afasta do Senhor, dos homens maus que se transvestem de pastores, de bispos, de apóstolos, porém, diz a Bíblia que são lobos roubadores. Este pelas suas obras conhecemos. Necessário é conheceres a palavra. Se você conhece a palavra, você sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Esses falsos profetas alcançam êxito porque as pessoas não querem conhecer a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. E tudo o que falam e se mostram sinais é de Deus. É de Deus. Amém? Fiquemos atentos porque o inimigo de nossas almas está presente. Está aí, logo aí. Está aí, logo aí. Doido para passar uma unhona assim em você e causar uns riscos na tua vida. Fique atento. A Bíblia diz que ele ruge como leão. Oh, glórias! Porque a palavra do Senhor nos revela todas as coisas. Ele ruge como leão. Fique atento. Que Deus abençoe cada um. Que a palavra do Senhor fique gravada em cada coração. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas nos dar o discernimento da palavra, a orientação, Senhor, para que vivamos segundo a Tua vontade, para que nós possamos vigiar, a cada dia fazermos aquilo que Tu queres. Este é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Mensagem 911.